Você está assistindo a série Simeão e hoje nós chegamos à parte 4 dessa série. É no estudo de hoje que nós vamos saber quais são as bênçãos da tribo de Simeão. Vamos saber os tronos que se opõem a essas bênçãos e principalmente vamos conhecer armas estratégicas para combater os tronos que se opõem às bênçãos para então acessar as bênçãos da tribo de Simeão. Amém. Na parte 1 dessa série, nós então aprendemos um pouco sobre a história do patriarca Simeão, como essa tribo começou e que em contexto familiar ele nasceu, o que foi acontecendo com Simeão ao longo da história, com seus descendentes, com a tribo de Simeão. É no capítulo 1 dessa série que nós aprendemos quais bênçãos Simeão recebeu do patriarca Jacó e quais bênçãos ele não recebeu do profeta Moisés. Isso mesmo, em Deuteronômio 33, quando o profeta Moisés abençoa todas as tribos, todo o povo de Israel, todas as tribos, tem uma tribo que ele não abençoou, que foi justamente a tribo de Simeão. E no capítulo 1 dessa série nós entendemos o porquê de tudo isso. Se você perdeu a parte 1, você pode digitar Simeão parte 1 Érica Avelino, ou você pode conferir aqui a parte 1 dessa série na descrição desse vídeo, amém? Na parte 2, nós aprendemos um pouco sobre o mês de Av, o que foi acontecendo com esse mês, tanto na história bíblica como na nossa história contemporânea, e a relação que esse mês, Av, tem com a tribo de Simeão. O que é o mês de Av, afinal de contas? Nós aprendemos na parte 2 dessa série que na Bíblia os meses têm outros nomes. Não é aqui como na nossa cultura, no nosso calendário greco-romano, que nós temos os meses de janeiro a dezembro. Não é assim. Lá no calendário bíblico, os meses têm outros nomes, começando então pelo mês Nissan, e Av é o 5º mês do ano, que nós fizemos aí na parte 2 dessa série, um paralelo, estudamos um pouquinho sobre esses meses, e com isso você pode então aprender se você é ou não da tribo de Simeão. Olha que interessante, perdeu a parte 2, então digita aí Simeão parte 2 Érica Avelino, ou você pode digitar aqui, aliás, você pode procurar aqui na descrição desse vídeo, que também vai estar descrito, amém? E na parte 3 nós estudamos então sobre a letra Tet e a conexão que esse mês tem com a tribo de Simeão. Está muito relacionado também ao que nós vamos estudar hoje, que são as bênçãos dessa tribo, amém? Então, perdeu alguma das partes? Digita aí a parte que você perdeu, ou você pode procurar também aqui na descrição desse vídeo, amém? Então já vamos partir para o estudo de hoje, aleluia! A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém? Então é nas regiões celestiais que já estão lá desde a fundação do mundo as nossas bênçãos. Amém? Porque o Pai celestial, o Pai criador, o Pai soberano já sabia o dia que nós íamos nascer, já sabia a cidade, o horário, tudo sobre nós, e o mês que nós nascemos, o dia, o local que nós nascemos, tem a ver, está muito ligado à tribo que nós pertencemos, porque cada tribo de Israel, das 12 tribos de Israel, estão conectadas então aos 12 meses do ano, e dependendo do mês que você nasceu, é a tribo que você tem. É por isso que dentro de uma cultura de trono opositor existem os signos. Os signos é uma cultura opositora
as bênçãos que o Senhor já colocou para nós. Porque tudo que o nosso Pai Celestial tem para nós, é claro que o inimigo de nossas almas vai querer impedir essas bênçãos chegarem até nós. Isso é fato. É por isso que existem os signos que muita gente lê, que vai dizer: eu sou assim mesmo, eu realmente sou assim, como está descrito aqui. Ok, porque tudo isso está relacionado ao trono que se opõe à bênção. E a principal bênção da tribo de Simeão é então a audição espiritual. Nós estudamos um pouquinho sobre isso desde a primeira parte. Então, no contexto familiar que Simeão nasce, ele nasce no momento que Lia, sua mãe, era muito desprezada por Jacó. Jacó, o marido amado de Lia, o pai de Simeão, amava uma outra esposa, era a Raquel, ele não amava Lia. E quando Simeão nasce, Lia engrandece o Senhor e diz: o nome desse menino será Simeão, porque Deus ouviu a minha voz. Simeão, da raiz Shema, significa ouviu. Então, Simeão está muito ligado a isso, a audição espiritual. E é nesse contexto de ouvir o lamento de Lia, de amar Lia. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis, a partir do capítulo 29, o tanto que Deus se compadecia de Lia. Isso é muito poderoso, saber que o Deus Criador, o Deus Soberano, ouve nossas dores, nossos lamentos e tem prazer de nos abençoar quando nós estamos conectados com Ele. Então, a principal bênção da tribo de Simeão, qual é? A audição espiritual. É essa tribo que tem a unção de ser os ouvidos do povo. As pessoas da tribo de Simeão, elas sofrem muito a interferência sonora do mundo natural e do mundo espiritual também. Isso está muito ligado ao Pai Criador, Pai Criativo. Como Deus criou então todas as coisas que existem, exceto o homem, que nós sabemos que Ele criou ali com suas próprias mãos, de uma maneira maravilhosa. Mas, então, como Deus criou as coisas, todas as coisas? Com o poder da sua palavra e ao som da sua voz. Como diz a canção, o universo se formou, o universo se fez com o som, com a audição da voz dele, da palavra dele. E o mês que se conecta à tribo de Simeão, você já aprendeu lá na parte 2, que é o mês de Av, que significa pai. Então está ligada à audição espiritual, ligada intimamente ao pai. Então, se essa tribo ouve o pai, se essa tribo está perto das palavras do pai, se essa tribo, pessoas que dão ouvidos à voz do pai, recebem então a unção da tribo de Simeão, uma audição espiritual. Mas é só para a tribo de Simeão? Claro que não. Então nós, seres humanos do planeta Terra inteiro, temos então as condições de ter porções das bênçãos de todas as tribos, principalmente a unção que está relacionado à tribo que você é, o mês que você nasceu, porque o dia que você nasceu tem um propósito para o Senhor. Todos nós temos um propósito dentro do reino de Deus. E a unção que Deus te deu tem um propósito para a sua vida e para o reino, que é para outras pessoas também, dentro desse propósito maior do Senhor, que é a salvação. Aleluia, glória a Deus. Dentro desse contexto, nós vamos estudar também, nesse contexto de tribos e de unção, nós vamos estudar também um pouquinho da estação do ano que está a tribo de Simeão. Como eu falei anteriormente, nós aqui temos o nosso calendário greco-romano, que começa em janeiro, vai terminar em dezembro. Se você ainda não estudou por que nós temos
esses nomes no nosso calendário, você pode estudar um pouquinho, você vai se surpreender então a razão de tudo isso. Mas na Bíblia, o próprio Deus Criador deu nome aos meses, aleluia, e ele foi chamando, e há uma razão muito especial para isso. Então, quando os filhos de Israel saem então do Egito, Deus instituiu ali através da Páscoa, da sua saída, que o primeiro mês do ano é Nissan, e ele vai dizendo os fatos e vai colocando para cada mês do ano o que Israel deveria fazer, porque portais espirituais se abrem justamente nas festas, nos dias que Deus instituiu. Olha que poderoso isso. Então, dentro desse contexto, começando em Nissan, nós temos o primeiro mês do ano, então, no calendário bíblico, que é a primavera, das estações do ano, a primavera. Então, observe aí nesse calendário. Primeiro, nós vamos ter na estação primavera Nissan, Iyar e Sivan. São os três primeiros meses do ano, que é da estação primavera. E nós temos depois a segunda estação, que é o verão. Nós temos Tammuz, Av e Elu. Então, Av, observe aí, o quinto mês do ano, pertence à estação verão. E é nessa estação, então, que o sol está mais quente. No verão, você sabe, a característica do verão é o calor, o sol realmente, né, ser mais quente das 4 estações do ano. E é justamente no meio do verão, lá no mês de Av, que o sol está mais quente ainda. A Bíblia fala em Ezequiel capítulo 1, versículo 10 e também em Apocalipse capítulo 4, versículo 7, sobre os 4 seres viventes com as suas 4 faces. E esses seres, essas 4 faces estão ligadas, conectadas às estações do ano, segundo os estudiosos da Bíblia. Então, a estação primavera está ligada à face do leão, justamente como aparece lá em Apocalipse 4:7. Apocalipse 4:7 vai dizer que esses seres viventes tinham 4 faces, as 4 faces eram face de leão, face de boi, face de homem, face de águia. Então, começando pela primavera, então a face do leão. Na estação verão, que é que nós estamos estudando, tem então a face do boi. E essa face do boi está muito conectada também à unção das tribos que fazem parte desse estandarte. Porque as tribos de Israel também, as 4 tribos, aliás, as 12 tribos eram distribuídas em 4 estandartes. Era a ordem de marcha dessas tribos. Toda vez que o acampamento era montado, o tabernáculo ficava ali no centro, e essas tribos, de acordo com seus estandartes, ficavam distribuídas ao redor do tabernáculo, e quando eles marchavam também mudavam de lugar. Então essa ordem de marcha seguia, justamente conectado às tribos e estações do ano também. A primeira estação, então, nós temos a primavera. Judá vinha à frente, né, que é o mês de Nissan. Depois tinha Iyar, e depois que era Zebulon, aliás, que era Issacar, e por fim nós tínhamos Zebulon, que ficava ali um pouquinho mais atrás, que era do mês de Sivan. E aí, quando nós chegamos na parte do verão, nós temos então, ao redor do tabernáculo, a parte sul, que era Ruben, Simeão e Gade. Então, essa era a ordem de marcha. E olhando para as 4 estações por calendário, o ser vivente, que é a unção dessa tribo também, é a face do boi. Então,
O que o boi representa? Força, força para o trabalho, força para a colheita. Amém? Então nós já vimos que uma das unções que essa tribo tem é a audição espiritual, ser os ouvidos do povo, e a outra unção que essa tribo também tem é a unção da força, unção de colher, a unção de conseguir, colher aquilo que é plantado, que está muito ligado também à letra T. E isso é muito poderoso, amém? Isso é muito poderoso. Agora preste atenção dentro dessa perspectiva de unção da estação do ano, o trono que se opõe a essa tribo, que é o trono de Apolo. Esse trono é terrível e esse deus da mitologia greco-romana recebe diferentes nomes dependendo da cultura. Eu quero que você preste atenção agora nessa figura que nós temos aqui. Olha só, nós temos então esse deus da cultura greco-romana que é o Apolo. Então preste atenção que ele está segurando então um arco e ele simboliza dentro dessa cultura, eu coloquei aqui, simboliza a arte, a música, a profecia, a medicina, a juventude, a beleza e o equilíbrio, e também ele é o Deus encarregado pelas epidemias do mundo e pelo suicídio, pelas doenças, pelas enfermidades. Então preste atenção, toda vez que vem um Deus da cultura que seja, então preste atenção no que a mitologia diz a respeito. É justamente o contrário do que está sendo dito. Então, se a cultura diz que ele é o Deus responsável pelas epidemias, pelas enfermidades, então você vai pegar o contrário. Se Apolo é o Deus que se opõe, é o trono que se opõe às bênçãos dessa tribo, você vai dizer: o opositor não vai vencer. Então, se ele é o encarregado das enfermidades, uma das bênçãos dessa tribo é então o quê? É o dom de cura. Se ele é o encarregado pelo suicídio, pelo incentivo ao suicídio, pessoas da tribo de Simeão são encarregados por incentivar a vida, por tirar o outro dos sentimentos de morte, dos sentimentos de depressão, sentimentos de opressão. Então, tudo que a cultura diz que aquele trono faz, você vai rejeitar e vai dizer: não, eu quero as bênçãos da tribo de Simeão, que é ouvir o Pai, que é a audição do Pai, seus ouvidos do povo, que é de ser forte. Então, é o dom da cura, o dom de milagres também. E você viu que dentro da cultura greco-romana, segurar essa harpa significa ser o Deus da música, o Deus ligado às artes. Você vai dizer: então eu quero o que Deus preparou para essa tribo. A audição está muito ligada à música. Há uma música sendo cantada no céu. Isso está escrito lá em Sofonias também, no livro de Sofonias. Em tantas outras partes da Bíblia nós vamos ver o poder que a música tem. O espírito da profecia veio sobre Eliseu quando o arpista começou a tocar o seu instrumento. Os demônios saíam do rei Saul quando o arpista Davi começava a tocar a sua harpa, o seu instrumento. A música tem um poder espiritual muito grande e essa é uma bênção, uma unção da tribo de Simeão também. Amém? Criatividade, dom de criar, dom de fazer, são bênçãos da tribo de Simeão também. Amém? Glória a Deus e aleluia. Dentro de outras culturas, esse Apolo vai ter outros nomes também. A Bíblia fala sobre ele em Apocalipse 9:11, vai chamá-lo de Apolion. E nós temos também um pouco do que ocorre quando esse trono consegue então agir. Nós vamos também ver em Apocalipse
8, 12, e nós vamos ver que em diferentes culturas ele vai ganhando diferentes nomes. Então nós temos, ele é o mesmo Deus, Osíris, o Deus Ra, o Deus Amon, o Deus Sol, e um dos símbolos desse trono é também o olho que tudo vê, e está muito ligado então à cultura egípcia. Então eu ouvi esses dias um grupo de estudiosos que diz que se Deus escolheu um povo para manifestar o seu poder, toda a sua ação, que era o povo de Israel, então o inimigo também escolheu uma nação, um povo para manifestar o seu agir na terra, e era justamente a cultura egípcia. Então tudo que você vê lá na cultura egípcia é uma oposição muito clara ao agir de Deus. Faz muito sentido. É tanto que nós vemos na Bíblia, ali no Antigo Testamento, é um embate muito poderoso que ocorreu na terra, que foi justamente Deus mostrando para todas as nações da terra o quanto que ele é incomparavelmente maior do que os deuses cultuados ali no Egito. Para cada ação que Deus tinha, Deus fez para mostrar que ele é soberano sobre tudo. Mas ali você vê, né, que eles cultuavam o Deus Sol, também é um dos nomes de Apolo, né, Osíris. Também nessa cultura egípcia eram cultuados ali, né? Então Deus foi mostrando o seu poder, manifestando a sua ação poderosa para se revelar para as nações através disso também. Então, se lá no Egito a cultura muito forte das falsas profecias, então uma bênção da tribo de Simeão é a profecia verdadeira. Se lá eles tinham a injustiça, né, ali por trás daqueles tronos, uma das bênçãos da tribo de Simeão é a justiça verdadeira. Então, se lá eles tinham toda uma cultura de engano, então uma bênção da tribo de Simeão é o quê? Uma cultura da verdade, né? Nós vimos muito isso no capítulo 3, conectado então a letra Tet, toda a unção, tudo que tem ali por trás da letra Tet é também para a tribo de Simeão. Olha que poderoso isso, amém, gente? Então, observem aí que esse Deus, ele tem essa harpinha na mão, e nós vemos muito na Bíblia Davi falando do poder da harpa e da música. E olha o que está escrito aqui em Salmos 92, a chave está no versículo 13, mas eu vou ler desde o versículo 1 para que você possa entender bem. Salmos capítulo 92 diz assim: é muito bom exaltar o Senhor, ó Eterno, e entoar salmos em honra ao teu nome, ó Altíssimo. Proclamar desde o amanhecer o teu amor leal, e durante a noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara, bem como da melodia com harpa, porquanto tu me alegras a alma com os teus feitos, as obras das tuas mãos motivam-me a cantar jubiloso. Amém? Então, olha como o salmista vencia toda a oposição do trono de Apolo. Com o que? No versículo 3, ao som da lira de 10 cordas e da cítara, bem como da melodia com harpa. E quando ele diz aqui: proclamo desde o amanhecer o teu amor leal e durante a noite a tua fidelidade, um dos horários para destronar o trono de Apolo é justamente quando o sol está nascendo, 6 horas da manhã. Por quê? Porque nas culturas, aliás, ele é o Deus do sol. Então,
Sim, logo ao amanhecer, existe uma oposição para o nosso dia, para as bênçãos do nosso dia. Então, um horário de destronar esses tronos opositores a essa bênção da tribo de Simeão é 6 horas da manhã e principalmente meio-dia. Por quê? Porque meio-dia também é o horário que o sol está mais quente. Então, nós sabemos que existem os portais espirituais, nós podemos orar sem cessar, como diz a Bíblia, mas uma parada para a oração, nos turnos de oração instituídos por Davi também. Davi instituiu turnos de oração e ali ele colocou pessoas responsáveis por cada turno para adoração, para oração, a cada 3 horas. Então, para o judeu, na cultura judaica, o dia começa às 6 horas da manhã e termina 18 horas da tarde, que é quando ocorre a viração do dia, ali no pôr do sol. Então começa um novo dia. Então, por isso que lá na Bíblia nós vamos encontrar muitas vezes dizendo que tal falta ocorreu na hora sexta, isso significa 12 horas do dia. É só você contar 6 horas da manhã, a partir de 6 horas da manhã, que é a primeira hora, e você vai contando. Quando ele diz a sexta hora, é 6 horas da manhã com mais 6. Tá? Meio-dia. Jesus entregou seu espírito na hora 9. Isso significa o quê? 3 horas da tarde. É só você contar. 6, meio-dia, 7, 8, 9. Então, é assim que eles contam as horas lá. Então, quando é 6 horas da manhã, é hora que o sol está nascendo, já está ali clareando o dia. É um bom momento, como o salmista dizia aqui, de cantar, de adorar ao Senhor, com hinos, com uma adoração. Era assim que Davi vencia esse trono. E olha só o que está escrito aqui em Salmos 46. No versículo 9 ele diz assim, estava falando de Deus agora, né? Ele dá fim às guerras aos teus confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança. Com chamas destrói os carros de combate. Amém? Davi está dizendo aqui que esse arco aí, essa arma carregada por Apolo, Deus destrói. Ele diz, ele dá fim às guerras e ele quebra o arco e despedaça a lança. Amém? E uma das armas poderosas para vencer esse trono de Apolo é o louvor e a adoração. Amém? É por isso que muitos simeonitas que têm muita conexão com a audição, eles têm uma influência muito grande, sofrem influência sonora do mundo natural, do mundo espiritual, são muito ligados a músicas e muitos deles são levitas do Senhor. Olha que poderoso isso, amém, gente? Então, para a gente não se alongar muito nesse vídeo, vamos então fazer aqui só uma retrospectiva rápida das bênçãos e também dos tronos e as bênçãos. Vamos lá. Para vencer as pragas e doenças, que a gente vê muito isso lá na cultura egípcia, que está ligado ao trono que se opõe à bênção do Simeão. Como nós vencemos? Com a unção da cura e de milagres, que é uma bênção da tribo de Simeão. Para vencer a falsa profecia lá da cultura egípcia, com a palavra de Deus e discernimento espiritual. Então, conhecer a palavra de Deus, ter discernimento espiritual, também é uma bênção da tribo de Simeão. Para vencer músicas satânicas, qual a arma? Com louvores a Deus. Amém? Para vencer o arco de Apolo, como vencemos? Qual é a arma? A harpa de 10 cordas. Para vencer os pensamentos negativos, pensamentos positivos. Equilíbrio emocional também é uma das bênçãos dessa tribo.
porque pessoas da tribo de Simeão, se dominadas pelo trono, lembra que Simeão era impulsivo, era vingativo, era malvado, agia pelos seus impulsos porque não ouvia o pai? Então, essa era uma influência do trono. Então, qual é o contrário disso, que é a bênção? É o equilíbrio emocional, é ouvir o Pai, é abrir mão das suas vontades pessoais para fazer a vontade do Pai, ser guiado pelo Pai, avançar quando o Pai ordenar. Ali, como o povo de Israel só avançava quando a nuvem, que simbolizava a presença de Deus, se movia. É avançar quando a nuvem se mover, é parar quando a nuvem para. Esse é um sinal claro de que você está na dependência do Pai. Amém? E isso é muito poderoso. Revelação, equilíbrio emocional, audição espiritual, dom de milagre, dom de cura, incentivo à vida. Amém? E para a gente finalizar, nós vamos ouvir então as chaves espirituais dessa tribo, que é justamente aquilo que está escrito em Apocalipse 4, versículo 1. E nós vamos encerrar então uma passagem muito bonita que está aqui. Vamos então para Apocalipse. Apocalipse 4, versículo 1 e 2. Diz assim, gente: depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Amém? Olha que poderoso. Assim nós terminamos. Deus chamando, o apóstolo João aqui, a visão da majestade de Deus, e Deus falando com ele. Então, qual é a primeira revelação que ele tem? É justamente a voz, Observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, e essa voz, ela chamou João para todas as revelações, para todas as visões que ele queria lhe mostrar. E Simeão deixou de desfrutar muitas bênçãos do Senhor por sua desobediência. Então, uma das bênçãos que essa tribo tem está muito ligada à audição, a ouvir. Ouvir também significa obedecer. Quando muitas vezes fala o povo de Israel não ouviu a Deus, quer dizer, não obedeceu a Deus. Então, a obediência é uma bênção muito poderosa de proteção, não apenas para a tribo de Simeão, mas para todas as tribos. E eu finalizo aqui justamente com o que está escrito em Deuteronômio 7, a partir do versículo 12, que são as bênçãos da obediência a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: se obedeceres essas ordenanças e as puserdes em prática, Yahvé teu Deus também te manterá a aliança e a bondade misericordiosa que prometeu sob juramento aos teus antepassados. Ele te amará, te abençoará, te multiplicará. Ele abençoará os teus filhos e os frutos da terra, os cereais, as uvas e os vinhos novos, as azeitonas, o azeite, as muitas crias de gado, ovelhas, na terra que prometeu aos teus pais, que te daria em herança. Amém? Sendo assim, serás mais abençoado do que todos os povos. Ninguém do teu meio será estéril, seja o homem, a mulher ou o teu gado. E Yahvé afastará de ti toda a doença, de todas as graves enfermidades do Egito, que bem conheces. Ele não as afligirá a ti, mas sobre todos os que te odeiam. Portanto, consumirás todos os povos que o Eterno teu Deus te entregar. Que teus olhos não tenham piedade deles, tampouco sirva a seus deuses. Isso seria uma armadilha mortal para ti. Amém? Olha aqui.
quantas bênçãos para aquele que obedece. Então, a obediência também está muito ligada à audição espiritual, amém? Então, nós possamos tomar posse dessas bênçãos da tribo de Simeão sobre nós, nos aprofundar em conhecimento. E se você não é inscrito aqui ainda no canal, aproveite para se inscrever, ativa o sininho para receber a notificação quando tivermos um outro vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, comenta aqui, deixa nos comentários se você é da tribo de Simeão, qual foi a parte que você mais aprendeu dessas 4 séries, tá bom? E vamos semear a palavra do Senhor, vamos estudar a palavra do Senhor, vamos nos aprofundar em conhecimento e principalmente tomar posse de tudo que o Senhor deixou para nós nas regiões celestiais, amém? Então, já está tudo lá, mas os tronos querem nos tomar as nossas bênçãos e nós temos poder de resistência. Eu te dei aqui dicas de como vencer esse trono de Apolo. É com louvor, é com adoração, é com obediência, amém? Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, nos abençoe e que chegue até nós todas as bênçãos que o Senhor quer nos dar, porque Ele é o nosso escudo, o Deus que nos cingiu de força e adestrou as nossas mãos para o combate. A Ele nós louvaremos. Amém.